Caríssimos, vamos começar a estudar movimentos brownianos. É um conceito bem sofisticado, é um conceito que tem uma definição bastante técnica e que a gente leva um tempo para entender bem o que está acontecendo quando a gente fala em movimento browniano. Primeira coisa, eu escrevi aqui a definição, eu vou repassar rapidamente, daí eu vou fazer uma pausa por conta do item 3, que eu quero discutir com bastante detalhes. Ele é uma coisa importante que eu deixei meio ao lado até agora. O movimento browniano foi introduzido no fim do século XIX e ele chama browniano em homenagem ao Robert Brown, que estudou uma coisa que ele tinha observado, o movimento de partículas numa água. A água estava parada, mas o pólen sobre a água ficava fazendo um movimento muito aleatório, muito caótico. E se tornou bastante mais relevante quando, no começo do século XX, alguns outros cientistas usaram isso em descrição de fenômenos, o Einstein usou também, e aí se tornou uma coisa que passou a ser estudada mais sistematicamente. Então vamos lá. O que é o chamado movimento browniano standard? É um processo estocástico, portanto é uma sequência de variáveis aleatórias contínua. Então é indexado por uma variável contínua. É muito comum colocar isso, o primeiro estado é zero, só para ter o ponto inicial definido. Uma coisa que é super forte. Os incrementos são sempre variáveis aleatórias independentes. Então, se você pegar uma sequência finita de números dentro do domínio e construir para cada par, né, cada um e o seguinte, a diferença, observe que isso é uma variável aleatória, né, a família de variáveis aleatórias, a diferença desta variável no tempo t3 e da variável no tempo t2 é o incremento entre t2 e t3 e são novas variáveis aleatórias. E isso é sempre independente. Quer dizer, isso dá uma independência muito grande. Você pensa na reta real e nos diferentes valores que essa variável aleatória tem. Você pega um ponto e outro e calcula o incremento entre um e outro. E faz isso desta forma genérica aqui, para qualquer sequência. Sempre os incrementos são independentes. Quer dizer, o incremento que ocorre aqui, nesse canto do domínio, com uma certa distância, é totalmente independente do incremento que ocorre num outro canto do domínio, com uma outra distância entre os parâmetros. E isso variando sempre. Quer dizer, isso mostra quanto que o movimento, né, quanto que o fenômeno que ocorre num lado não tem nada a ver com o que ocorre no outro. No caso da água do Robert Brown, o que estava acontecendo com as partículas de pólen num canto da água não tinha nada a ver com o que estava ocorrendo com a partícula no outro canto. As coisas eram bem independentes. E também o que ocorre com a partícula agora não tem nada a ver com como ela vai se comportar mais para frente. Dados dois quaisquer, a variável aleatória incremento tem distribuição gaussiana com média 0 e variância t-s. Como eu não falei até agora da variável da distribuição de Gauss, distribuição normal, eu vou fazer uma pausa e vou falar disso. E a outra coisa é que se você fizer a trajetória, como eu falei na aula passada, quando você faz o movimento andar no tempo, fixando o evento, então naquela brincadeira do jogador, você dá a sequência de ganhos e perdas e vai olhando à medida que o tempo vai passando, como que está evoluindo a fortuna do jogador. Mas você fixa a sequência de ganhos e perdas e analisa. Aqui a gente fixa o elemento do espaço amostral e faz variar t. Isso é uma função contínua. Isso é contínuo com probabilidade 1. Lembra que eu falei em lei que é colocar a probabilidade nos eventos? Então, num subconjunto com probabilidade 1, isso ocorre. Essa história de probabilidade 1 em variável contínua é uma coisa um pouquinho diferente.
Então eu vou fazer, antes de retomar o espaço amostral, o movimento browniano, eu vou falar um pouquinho de variáveis aleatórias contínuas. Então, agora o contínuo não é mais índice, tá? Agora então, voltar para o variável aleatória. Eu falei bastante de variável aleatória discreta. O que quer dizer que é variável aleatória discreta? Quer dizer que o conjunto do espaço amostral é finito. Então você tem um U finito ou enumerável. E aí as coisas funcionam daquele jeito que a gente estudou. Que coisas? Por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque quando eu falei em esperança de uma variável aleatória, lembra que era a somatória sobre S, pertencente a U, da probabilidade da variável aleatória ser igual a S vezes S. Então, qual que era o valor esperado da soma de dois dados? Era o valor da soma de dois dados, indo de 2 a 12, vezes a probabilidade de cada um. Mas isso é uma soma finita, porque o U na soma de dois dados é finito, é enumerável. Quando a minha variável aleatória é contínua, aí eu não posso mais fazer essa soma. Então, vamos retomar o que acontece aqui. Então, eu estou falando de uma variável aleatória que está definida, que o U ou é um intervalo AB, ou U é R. Então, existe um conceito que eu vou chamar de densidade de probabilidade, que é uma função f em R, que tem a seguinte propriedade: a integral de menos infinito a mais infinito de f é 1, e a probabilidade da variável aleatória x estar entre A e B é igual a integral de A até B de f de S dS. Bom, F é conhecida como a densidade de probabilidade. E a distribuição da variável x, a gente costuma dizer que é distribuição de x, é a probabilidade do x ser menor que um certo x, que é a integral de menos infinito a x de f de S ds. Isso fica muito mais claro quando a gente faz uma simples ilustração.
Essa F que eu desenhei é um exemplo de uma densidade de probabilidade para alguma distribuição de probabilidade. Tudo que eu preciso é que a integral de menos infinito a mais infinito dê 1. Essa integral aqui, 0, 0, 0, ela vale de menos infinito a mais infinito. Essa área é um triângulo, base 2, altura 1. Bom, a área é 1. E a probabilidade de uma coisa estar entre A e B é dada pela integral de A até B de F, que é a área ali de baixo. A distribuição normal, vou falar dela a partir de agora, a distribuição normal é uma que vocês já viram, né, na vida, que tem um gráfico assim. Já vou escrever a forma. Conhecida muitas vezes como curva do sino, é a curva de Gauss, e que também tem essa propriedade, a integral de menos infinito a mais infinito dá 1, e a probabilidade de alguma coisa estar no intervalo AB é dada pela integral de A até B daquela função. Na primeira aula eu falei das dificuldades em se definir probabilidade. Aqui a gente já resolveu os principais problemas conceituais, mas ainda tem problemas intuitivos. Com essa definição formal fica com o seguinte problema. Se eu perguntar qual é a probabilidade da variável aleatória valer um certo número definido aqui, eu escolho um número, 7. Qual é a probabilidade de que x igual a 7? Resposta, a probabilidade é 0. Ah, mas cada número real, a probabilidade é 0. A probabilidade de que x seja igual a x, ou seja, a e b iguais, é a integral de a até a, que é 0. Mas isso não é intuitivo, porque cada evento tem probabilidade de 0, sim. E eu não posso somar, porque é uma quantidade não enumerável de termos. Então não faz sentido somar. Como é que a gente lida com isso no número real, no mundo real? Ah, mas qual a probabilidade, se isso aqui é, vocês sabem, né, que a curva normal é usada no mundo real, porque as coisas se distribuem segundo a curva normal. Se você pega a taxa de glicemia de uma população, a altura média de uma população, tamanho médio do sapato de uma população, você vai ter uma distribuição normal. Mas a probabilidade de uma coisa ser 7 não é 0. Pois é, para se adaptar modelo e realidade, quando a gente quer saber qual é a probabilidade de que é 7, a gente, na verdade, calcula qual é a probabilidade que esteja entre 6,8 e 7,2. Daí é a integral entre 6,8 e 7,2, não é 0, é bem pequenininha e tudo funciona. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais da distribuição normal. Essa distribuição, ela está presente na definição de movimento browniano. O incremento tem que ter distribuição gaussiana com média 0 e variância t menos s. Então, a distribuição de Gauss, ela tem uma certa fórmula, ela é dada por uma certa fórmula. O que a gente precisa saber da distribuição de Gauss para continuar sobrevivendo no que nós estamos fazendo? Bom, primeiro, precisa saber qual é a fórmula da distribuição de densidade. Então, eu vou contar aqui para vocês qual é. A distribuição normal com parâmetros μ e ρ2. μ é a média, ρ2 é a variância. Ela é dada por essa densidade de probabilidade.
Então, quando esta é a distribuição de densidade, nós temos o que nós chamamos de uma distribuição normal ou uma distribuição gaussiana, e ela tem esses parâmetros dados. Se nós usarmos as definições que nós já vimos de variância e valor esperado, o que é o valor esperado? Bom, aqui precisa pensar um pouquinho. O valor esperado para variável discreta, por isso que eu estou fazendo esses comentários, para mostrar a mudança de estar com variável contínua. O valor esperado na variável discreta era a soma, justamente, da probabilidade do x ser igual a S, vezes S, a soma em S. Agora eu tenho uma quantidade infinita não enumerável. Então, qual que é o conceito de valor esperado? Não vai ser isso. O valor esperado é a integral de menos infinito a mais infinito. Muitas vezes eu vou indicar a integral em R, de S, f de S, ds. Então, probabilidade vezes o valor somado. Ao invés de soma, integral. Ao invés de probabilidade, a densidade de probabilidade. E o S. E, ao invés de uma soma, uma integral. Esse valor que é μ, quando a fórmula é essa. E, bom, e a variância é o valor esperado de x menos a média ao quadrado. Quando a fórmula é essa conta faz. Para fazer esses cálculos não é absurdamente difícil, mas dá um pouco de trabalho, precisa lidar com o conceito de integral, e aparece aqui a tal da integral gaussiana. Todo o interesse em calcular essa integral aqui essa famosa integral da raiz de π. Aqui tem um 2, porque aqui tem um 2, tá? Mas a dificuldade é calcular essa integral. É um exercício muito sofisticado e usa integral dupla. Esse resultado chama-se integral gaussiana, e ele está por trás de fazer esse cálculo. E eu queria também lembrar que tem um jeito simples de fazer a média e a variância ficarem bem comportadas. Então, eu digo que essa distribuição normal com esses parâmetros, ela se escreve assim: é normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Agora, se eu fizer a seguinte mudança de variável, então, imagina que x é normal com média μ e variância sigma ao quadrado. E eu faço essa mudança. Eu pego essa variável aleatória x, subtraio u, μ,
e divido por sigma. Tem uma nova variável z. Z é distribuição normal com média 0 e variância 1. Isso é muito fácil de perceber a partir da anterior. Por conta da linearidade, por exemplo, o valor esperado de z é o valor esperado de x menos μ sobre sigma. Isso é o valor esperado de x sobre sigma menos o valor esperado de μ sobre sigma. Bom, isso aqui é 1 sobre sigma, valor esperado de x, que é μ, e isso é constante, μ sobre sigma, diferença 0. Então, o valor esperado da z é 0. E, da mesma forma, se calcular a variância, usando aquela fórmula que nós já falamos de variância, que a variância de x é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado, e colocar z aqui, z aqui, z aqui. A esperança de z eu já sei que é 0, então é só fazer a esperança de z ao quadrado e fazer o desenvolvimento, que dá imediatamente, que é 1. Tá? Não é uma conta complexa de fazer. O que eu quero é voltar para o meu exemplo de movimento browniano e tentar entender um pouquinho melhor essa definição, antes de fazer qualquer conta. O incremento do movimento browniano, vamos tentar pensar no movimento browniano assim. Agora eu vou tentar fazer uma imagem de movimento browniano. O t é real. Então, para cada t, eu tenho uma variável aleatória. E eu dou os eventos. Dada os eventos, eu tenho o valor da variável aleatória. Então, essa variável aleatória, o que ela mede? B de t menos B de s. Mede o seguinte: t e s são quaisquer. Então, são variáveis, pode ser quaisquer, mas eu vou, por um segundo, fixar um t e fixar um s. E eu vou olhar essa variável aleatória, b aqui menos b aqui. Então, são duas variáveis aleatórias, da mesma família de variáveis. Eu quero saber como é que elas variam. Será que elas podem variar muito ou tem que variar pouco? Então, eu faço a variável aleatória diferença. O quanto ela vale aqui menos o quanto ela vale aqui para cada evento. Para cada evento, eu calculo o quanto que ela vale para saber como que é essa variável aleatória. Primeira informação, ela tem média 0, porque ela é uma gaussiana com média 0. Então, o que significa isso para o movimento browniano? Que quando eu estimo a variável b do movimento browniano em t em s e faço a diferença, isso tem média 0. Quer dizer, ao calcular nos eventos, ela vai ficar oscilando entre 0. Ela vai ter valores positivos e valores negativos com uma certa distribuição equilibrada, porque a média vai dar 0. Lembra quando a gente estava com o jogo da moeda, menos 1 e 1 lá no modelo do jogador, que a esperança era 0? Quando eu fui falar em martingale, estava cheio de exemplos de esperança 0. Por que esperança é 0? Esperança 0 significa isso. Na hora que eu efetivo a minha variável aleatória, ela dá valores positivos, negativos, que estão em média se compensando. Então, quando eu pego o movimento browniano para qualquer par TS, essa variável aleatória tem média 0.
Então a diferença entre o movimento browniano aqui e aqui é pequena. Pequena não, ela varia em torno de zero de forma equilibrada. Como é que ela se distribui? Com variância T menos S. Isso também tem um significado. Significa que se o T e o S são distantes, a variável aleatória calculada aqui e aqui vai ter média zero, ou seja, uma hora o B é maior que o S, outra hora o S é maior que o B, dando valores positivos e negativos, mas com uma variância grande. Quer dizer, a média é zero, mas a curva de Gauss está muito achatada, porque tem uma variância grande. Agora, imagina que o T e o S estão perto. Olha essa diferença. Ora o BT é maior que o S, ora o BS é maior do que o T, e vai dar uma hora positiva, uma hora negativa, tem lá um cancelamento, a média é zero. Mas está distribuído de uma curva de Gauss muito afinada. É uma curva de Gauss em torno do zero, mas com uma variância muito pequena. Quer dizer que o BT e o BS, eles tendem a ser diferentes, né? A área tem que dar 1 e ela está concentrada em torno do zero. Então o pico da curva está concentrado em torno do zero. Então ela tem ali uma diferença pequena, e num intervalo pequeno é que aparece a diferença, porque a variância é muito pequena, então essa curva está concentrada. Ou seja, os valores de B e S estão gerando esta oscilação. Perto aqui, eles têm que dar certos saltos, para mais ou para menos, tá? Aqui é onde está a diferença, né? Essa curva me dá a área debaixo da probabilidade do BT menos S ser positivo ou negativo. Então, na definição de movimento browniano, a oscilação, o incremento em qualquer lugar, quando eu pego dois pontos pequenos, tem um incremento que se compensa, a média é zero, mas tem uma variação que é dada por essa distribuição normal de variância pequena, tem oscilação ali. Quer dizer, o que o movimento browniano está me sugerindo é a existência de oscilação, porque essa diferença, lá longe, ela vai ter que convergir para zero rapidamente, porque a variância é muito pequena, mas aqui nessa vizinhançazinha vai ter oscilação. Tem a independência, o que ocorre no browniano numa parte, ocorre de forma meio independente ao longo de toda a reta. É contínuo em T. Quando você olha o que está ocorrendo, né, como é que se fixa uma incidência de elemento no espaço amostral e olha no parâmetro, essa reta aqui é parâmetro, né? Eu estou olhando a trajetória, aquilo que eu chamei de trajetória na aula passada, trajetória de um processo estocástico qualquer. Essa curva é contínua em T. Contínua em T, mas tem essa grande oscilação. E juntando tudo isso, é que a gente tem a ideia de movimento browniano. O que tem a ver com a história do Brown, né? Quer dizer, as coisas no tempo são independentes, as variações no tempo são independentes, em cada pedacinho também tem uma média zero, mas num pedaço muito pequeno tem variação, tem oscilação. E essa é a imagem que a gente faz da trajetória no movimento browniano, uma coisa toda cheia de ondulações. Bom, toda essa discussão para tentar entender a definição. Próximo passo, nós vamos ver exemplos. E eu vou falar disso na próxima aula.